Bem-vindo a todos, gratidão por estarem aqui. Hoje eu vou falar sobre o Dia de Ação de Graças, porque nós estamos no final de semana, né, da Ação de Graças. E por que que eu vou falar desse tema, né? Conversando com a Rani semana passada, ela disse que ela gostaria de ter feito, né, essa apresentação, e aí tinha um conflito aí de agendas e tal. E aí eu falei, é um bom tema, né? Porque afinal de contas, a gratidão é o cerne do espiritismo, né? A caridade, a gratidão, a nossa elevação espiritual. E quando nós somos gratos, isso é o entendimento de tudo aquilo, né? Que os nossos mentores, que Jesus Cristo, que toda a espiritualidade mostra para nós, né? Nós temos de ser grato todos os dias, a partir do momento que acordamos, né? Por todas as coisas, seja do ponto de vista que consideramos bom e não tão bons. Existe uma passagem na Bíblia, né, que diz algo como em tudo dai graças, né? E exatamente porque, como estamos aqui para um aprendizado, para a elevação, né, do nosso espírito, para a evolução do nosso espírito, a gratidão, o entendimento de tudo que acontece, ser grato por isso, é o cerne de, por exemplo, do espiritismo, né? Então aqui eu coloquei na apresentação como começou, por exemplo, o Thanksgiving nos Estados Unidos, né? Então, eu acho que vou ajustar a tela aqui. Bom, no passado, né, o país começou com os ingleses vindo aos Estados Unidos, né, essa terra que eles achavam que talvez não tivesse ninguém, encontraram aqui várias tribos, né, indígenas já habitando, e foi aquela questão, né, de colonizar, colocar pessoas aqui, né, vindas da Inglaterra, e... Ah, tá. Acho que é aqui. Deixa eu só, né? Mais um. Mais um? Aí, né? Não? Obrigada. Melhor? Gratidão. Bom, e aí, lógico, com o passar, né, dos séculos, conseguiram aí uma certa estabilidade. Tanto que quando começaram as plantações, né, trazer algumas culturas para cá, de plantio e tal, passaram tempos em que, lógico, como em todo lugar, você tem aquela adaptação das sementes e tal. Como foi feita na leitura, né, tudo tem um início. E às vezes, para você romper para ter um crescimento, você precisa ter um rompimento de algumas coisas. E para você plantar e para você ter o plantio crescendo, é necessário essa adaptação. Quebrar, né, as questões, seja de terra, as intempéries do tempo, até que tudo frutifique e floresça. Bom, os índios também, com certeza, tinham lá as suas questões com esses plantios, e conta a história que, depois de um longo tempo em que as coisas não davam muito certo, veio um bom período de colheitas, né? Tão bom que fez com que tanto os colonizadores quanto os índios se integrassem e agradecessem por essas colheitas, né? Então, a, né, a história nos dá que lá por 1621, tanto os peregrinos quanto os nativos, né, da região, que no caso são os Apanuag, acho que é algo assim, celebraram a colheita. Primeiro dia de ação de graças era comemorado na quarta quinta-feira do mês de novembro, na região da Nova Inglaterra e algumas outras regiões. Com o passar do tempo, isso foi mudando, mas é sempre no mês de novembro, porque é quando você tem aí a questão das colheitas feitas, né? Então, o Dia de Ação de Graças é comemorado aqui no Hemisfério Norte no outono, né? Após a colheita ter sido recolhida. Qual é a ideia da gratidão? Bom, se eu sou grato por tudo aquilo que tenho, eu vou colocar na mesa tudo aquilo que eu recebi, ou uma amostra de tudo aquilo que eu recebi, né? Então, geralmente, as mesas são muito fartas.
E eu li que sempre as mesas tinham que conter algo como batata, milho. Então tem uma comida típica, né, dessa data. Batata doce, a abóbora, né, que é muito abundante nessa terra, né? Então tem lá uma torta de abóbora, né, batata doce e tal. Tem outras coisas também, mas aí vai de cada um, né? E aí a gente tem uma imagem, uma pintura muito famosa, porque encontrei em várias referências no YouTube, justamente da integração dos peregrinos com os indígenas, né? Bom, então ainda nessa origem do Thanksgiving, né? Qual é a ideia de agradecimento? Até a Kátia tinha perguntado, é um feriado santo? Não, não é um feriado exatamente santo, mas é um feriado onde você agradece. E você agradece a quem? Né? A Deus, lógico, pode, né, levar em conta as diferenças de espiritualidade, mas, sobretudo, a uma divindade. E, né, desde daquela época, né, de 1600 e pouco, os seres humanos entendiam que algo que está além, incompreensível, que cada um dá um nome, estava proporcionando aqueles benefícios para todos eles, né? Então, o nome Thanksgiving que eu encontrei vem de give and thanks, dar graças, ou being thankful, ser grato. Então, nessa data é para reconhecer as coisas boas que aconteceram na vida e agradecer por elas. Então, em geral, no feriado, as famílias fazem né, esses grandes almoços, sobretudo antes de começar uma grande oração, onde cada um também diz o porquê que está sendo grato, né? Eu gostaria muito de ter uma, né? A gente até foi convidada para uma casa e até por causa do trabalho não conseguimos. Mas eu sinto no meu coração que é algo bem edificante, né? Quando, né, a gente tem um entendimento feito de coração, isso realmente traz uma elevação e traz aquela boa energia, né? Que todos nós precisamos aí para não só para nós, mas nossos amigos, nossos familiares. Durante muito tempo, o Dia de Ação de Graças, ele não foi instituído como feriado nacional. Somente o presidente Abraham Lincoln, que em 1863, e eu fiquei pensando nisso, nossa, muito próximo de quando Kardec lançou os livros dele, né? Então, Kardec lançou em 1857 e Abraham Lincoln decretou o Thanksgiving como feriado nacional em 1863. E eu fiquei pensando, né, acho que foi a espiritualidade toda agindo, né? Porque você tem muito essa relação, né, da gratidão com o espiritismo, né? E ali, coisa do que 6 anos de diferença entre um evento e o outro. E em lugares distantes, mas para a espiritualidade não existe distância, né? Isso é algo que a nossa percepção como encarnados temos. E aí ele declarou que seria a quinta-feira, né, a última quinta-feira do mês de novembro, feriado nacional. E aí o paralelo com o espiritismo é exatamente aquilo que nós já estudamos em várias oportunidades, né? E o que a gente mais tem nos nossos livros, tanto o Evangelho segundo o Espiritismo, como o Livro dos Espíritos, né? Então, a gratidão é uma virtude moral. Por quê? Ela vem do nosso entendimento, né? Então, não é justamente como um dos pilares do Espiritismo, não é só ser uma religião, né? É assim, ter o um entendimento, né, psíquico, né, do que acontece à nossa volta, de como as coisas funcionam, das questões do como estamos encarnados e a nossa relação com os desencarnados e por que estamos aqui. Toda essa relação, ela só existe para que nós possamos ter essa evolução espiritual. Eu espero não estar sendo muito chata aí a explanação, não quero ver ninguém dormindo. É legal que você está falando tudo, ele também tá.
Assim, às vezes a gente viaja um pouco, né? Eu gostei bastante e sempre gosto da questão dos estudos, porque além de ter um conhecimento a mais, né? Isso ajuda a trazer uma reflexão, né? A Kátia todo dia ela acorda e fala, ai, gratidão, Deus, que eu acordei, né? Então já é um início de algo que faz a nossa expressão do entendimento disso evoluir, né? Então, não que eu tivesse aprendido com ela, mas eu sempre acordava todas as manhãs, né, desde que eu comecei a aprender essa doutrina, agradecendo a Deus por ter acordado, porque é uma dádiva, né? Sempre eu fiquei refleti sobre a questão, por exemplo, dos 10 mandamentos, em que o oitavo é não matarás. Por que não matarás? Porque a vida é um presente. O presente de Deus é a nossa vida. Então, ela é muito preciosa e a gente não pode desperdiçar ela e tem que entender, né, a grandiosidade desse evento. E o que entristece muitas vezes quando a gente vê pessoas depressivas ou que vão por caminhos que não são os melhores, e a gente sabe agora, né, dentro do Espiritismo, que cada um tem o seu caminho para passar, é que é uma pena, né, as pessoas não terem esse entendimento do quão precioso é estar aqui e poder buscar algo de evolução. Eu sempre tive uma questão familiar de que a gente muitas vezes tem que dividir as coisas. O partilhar traz uma sensação tão boa dentro da gente que, com o passar do tempo e o aprendizado do Espiritismo, é que eu entendi. O físico não é nada, né? Só ter as coisas materiais não é nada. E eu realmente sinto muito prazer quando divido, quando eu partilho aquilo que eu tenho. E isso não tem uma explicação, é um sentimento. É algo que não pode ser explicado, só pode ser sentido. Então, essa gratidão, da mesma forma, nos preenche com essa sensação que não é algo que pode ser expresso só em palavras, é algo que tem que ser sentido, vem de dentro, né? Essa sensação da gratidão. Por que ser grato? Cada um de nós, isso é tão individual, cada um tem que sentir dentro de si o porquê é grato, a razão disso, né? Sabe que, desculpa interromper, Imagina. eu antes eu achava assim que eu era muito vítima, né? As coisas ruins acontecendo, ficava reclamando e tudo. Daí, com o Espiritismo, claro, eu aprendi a ser grata, porque por mais difíceis que elas sejam, né, que as coisas que acontecem, né, que a gente tenha que passar, a gente está aprendendo. A experiência de vida, né, você aprende, ou você aprende, né? Verdade. Então, aí eu passei a ver as coisas assim de um ângulo diferente. E como você falou, você tem que sair daqui, de dentro, porque não adianta você entender a cabeça, mas não sair, né, de dentro de você. Quando eu conheci o Espiritismo, eu estava passando por um período complicado. Eu já tinha machucado joelhos, já tinha machucado pés, machucar assim, de ficar engessado e tal. E tinha deslocado a costela e tinha que ficar em casa um bom tempo. E aí uma amiga minha que era espírita, ela falou, já que você vai ficar em casa, por que você não lê? Vou te recomendar um livro. E antes de ficar em casa, né, acamada, eu comprei o livro, tinha deixado lá, eu falei, uma hora eu leio. Quando ela falou aquilo, não, chegou a hora de ler, foi Violetas na Janela. Quando eu comecei a ler, eu achei tão diferente, né? Estranho, parece que é alguma coisa que eu já sentia. Quando eu cheguei na metade do livro, eu lembro bem desse dia, estava sentada no sofá. Eu tinha que usar uma cinta durante 3 meses, por causa de ter deslocado a costela. Eu estava sentada no sofá com o livro na mão, minha cachorra deitada do lado. Eu comecei a chorar que nem criança. Chorei copiosamente. Chorei, chorei, chorei. E aí eu me dei conta de que tudo que estava escrito ali
era como se tivesse tirado uma cortina. E eu sentia como se finalmente eu tivesse encontrado a verdade. E essa, arrepia até agora. E essa sensação não tem o que pague, porque todas as suas dúvidas, suas questões, mesmo as explicações para tudo aquilo que acontece para a gente, estavam ali, né? Ali foi o começo, de eu entender que tudo aquilo que eu sentia ou intuía existia de verdade, né? Tinha uma explicação. E eu parei de ter medo de muita coisa. Eu tinha medo do escuro. Eu não sabia por quê. Eu dormia com a cabeça coberta e eu não sabia por quê. Eu tinha medo, né, de vir alguma coisa e tal. Quando eu era criança, eu via uns vultos. E eu achava que era loucura, que era o bicho-papão, que era aquelas coisas que falam para as crianças. E só depois disso que eu comecei a entender. Não tinha nada de bicho-papão. Eram, né? Era a espiritualidade se apresentando, se mostrando, eu vendo e não acreditando, porque eu não tinha entendimento, né? Com 8, 9 anos de idade, o que que você entende? Nada, mas você sente. E eu tinha medo porque eu não conhecia. Então, depois que eu passei a estudar, tudo mudou. Eu parei de sentir medo de muitas coisas que eu só não conhecia, né? E eu agradeço muito a espiritualidade ter me aberto o entendimento, porque o meu coração ele ele ficou mais leve, né? Ficou mais leve e agora com a oportunidade de aprender, e eu sou grata por isso, a oportunidade de aprender e me desenvolver e entender significa que nós temos aqui algumas, vou dizer, obrigações, né? Obrigação de nos melhorarmos a partir do entendimento cada dia mais. E eu percebo que a nossa luta conosco mesmo é diária, porque muitas vezes eu me peguei pensando esses dias, eu me irrito com determinadas coisas e depois eu mesma falo, Bra, você não pode ser assim, você tem que ser diferente. Você está estudando para quê? Né? E aí vem a minha própria voz, ou é a do mentor falando, puxando a orelha, falando, ei, não pode esquecer do que você está aprendendo, né? E eu sou extremamente grata por isso. E não só porque é Thanksgiving, mas é uma coisa constante que tem que ser nossa, né? Principalmente agora que nós sabemos e temos o conhecimento, né, da verdade. E aí, o meu paralelo com a ação de graças com o Espiritismo é exatamente isso, né? De acordo com o Espiritismo, o dia de ação de graça resume o desenvolvimento de um coração grato. Grato a Deus, né? Que sempre tem abençoado todos nós. Então, desde aquela época, você vê as pessoas, né, os peregrinos, os índios, não tinham esse entendimento da espiritualidade como nós temos oportunidade de ter agora, mas eles sentiam, intuíam que existia algo a mais, né? Então, principalmente os índios, né? A família do meu pai é boliviana, minha avó, mãe do meu pai, ela dizia que ela era católica, apostólica, romana e espírita. Por quê? Porque os povos, né, latinos têm uma cultura mais voltada para a espiritualidade, né? No México tem o Dia de los Muertos, né? Que é justamente a integração da espiritualidade com os encarnados, né? Às vezes o pessoal pensa que é só festa porque não entende o que é, né? Principalmente quem é de fora. Mas, por exemplo, a minha avó, sempre que ela fazia, e a minha bisavó, mãe do meu avô, por exemplo, era inca, então tinha uma cultura voltada para isso. Quando a gente fazia churrasco em casa, minha avó sempre deixava um pedacinho de carne no chão. Um dia eu perguntei, mas por que você joga carne no chão? Ela é para Pachamama. E quem é Pachamama? É a Mãe Terra. Ela estava agradecendo aquilo que, mesmo o sentido do Thanksgiving, só que todo mundo, né, come a mesa e tal, minha avó estava retornando para a Terra aquilo que a gente estava recebendo. Gratidão. Gratidão a quem? A um ser, uma entidade que, no entendimento dela, na cultura dela, né, tinha o nome de Pachamama. Se a gente for traduzir tudo, é Deus em suas mais diversas formas, né? Suas mais diversas representações para entendimento de cada um dos povos, né? Então, no capítulo
28 do Evangelho, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, especificamente na seção sobre a gratidão, aborda a importância de agradecer aos benefícios recebidos, né, especialmente ao Criador. Então, exatamente isso que eu estou falando aqui, só que o texto enfatiza que a gratidão deve ser um sentimento constante, né, diário, a todo momento, não apenas, né, numa data específica, como Thanksgiving, ou como o Natal, né, alguns, né, para a maioria de todos nós, né, latinos, né, vindo desse hemisfério, e esse pensamento tem que ser espontâneo, não é alguém que tem que falar para você, você tem que ser grato, não, nós temos que ter um entendimento dessa gratidão, né, a gente, né, estava falando antes, algo tem que vir de dentro, então esse pensamento, né, de agradecer às divindades, as coisas boas na vida, eles têm que vir também com humildade, né? A gente tem um entendimento de que nós somos aquele grãozinho de areia no universo, né? Quem somos nós? É um grãozinho de areia, mas nós temos que ser gratos, inclusive, por ser um grãozinho de areia, porque com o todo a gente forma, né? A, as estrelas do universo, as areias da praia. Então, eu entendi que tudo, né? Tudo, por isso que eu achei bem interessante, né? As coisas terem mais ou menos nas mesmas datas, porque tudo está relacionado, né, com o espírito. Bom, no livro dos Espíritos, né, a gratidão, ela vem como lei de justiça, amor e caridade. No livro dos Espíritos, o Espiritismo em geral, né, a gratidão é apresentada como um dever fundamental, um exercício de transformação pessoal. Ela é vista como uma sintonia com o divino, né, com reconhecimento do amor de Deus. Então é tão claro para nós que acho que sem ler, inclusive, o texto, é aquilo que a gente já vem falando, né, em todas as oportunidades de estudos, né, que a gratidão está ali, está no cerne, né? Então, gratidão, a caridade, e exatamente porque eu senti, né, essa gratidão a Deus, que é interessante que, para mim, a questão da caridade veio junto, né? Eu me sinto feliz quando eu divido. Não é que eu estou fazendo isso porque eu sou melhor do que alguém, nem nada, mas é tão interessante sentir um amor quando eu divido. Eu cresci, né, com os meus primos, meu irmão, os meus primos, então quando eu dividia, eu me sentia feliz, porque eu amava amo, né, aquelas pessoas, né, e eram meu irmão, meus primos, 8, né, no total, eu com mais 7. Então, quando estava todo mundo na casa da avó, ficava feliz de ver aqueles sorrisinhos quando a gente dividia alguma coisa. Era muito bom, é muito bom. Quando a gente tem a oportunidade, por exemplo, de fazer algo por alguém, você vê a expressão no rosto da pessoa, e isso acho que alimenta muito mais a nossa alma do que só o corpo daquela pessoa. Uma vez eu tive a curiosidade de perguntar, antes de ter esse entendimento, antes de conhecer o Espiritismo, quando eu era ignorante, né? Porque tinha gente que distribuía comida e tal. Uma vez eu acho que falei foi com um padre. Por que que se dá comida aos pobres dessa forma? E aí ele me explicou o seguinte: você já passou fome? Eu falei, não, essa fome, graças ao bom Deus, eu nunca passei. Posso ter tido alguns dias que eu demorei mais para comer, mas eu tinha comida. Ele falou assim: então pensa no seguinte, tenta imaginar, se você quando está com fome, você não consegue pensar em muita coisa, como é que você acha que alguém vai acreditar num ser maior ou pensar em alguma outra coisa se estiver com muita, muita fome? Ninguém consegue pensar em nada. Então, o sentido de você alimentar as pessoas na rua, por exemplo, alimentando o corpo, você faz com que eles sintam que existe algo, é, a possibilidade de pensar em algo a mais. Você não pensa em nada quando você está com fome, mas se você estiver alimentado, se alguém te estendeu a mão, esse ato de carinho, não só de alimentar o corpo, mas de alguém olhar para você, faz diferença.
Isso alimenta a alma. Então você não está dando só comida, você está alimentando a alma daquela pessoa. Aí sim, quem sabe a pessoa com o corpo alimentado consiga pensar em algo a mais, ou sentir algo a mais. Enquanto você está com fome, com frio, com medo, você não consegue pensar em mais nada, além de sobreviver. Então, como é que você vai pensar em um Deus? Como você vai falar de Deus para alguém que está se sentindo assim? Tem como. E ao mesmo tempo, a gente consegue, né, tentar imaginar que talvez aquela pessoa que teve o corpo alimentado, sentiu o calor de uma roupa, de um cobertor, consiga pensar: puxa, alguém está olhando para mim. Quem sabe essa pessoa consiga, por um momento, ser grato. Muitas vezes tem, muita gente que consegue. A gente vê ao longo da vida muitas pessoas que conseguiram até ultrapassar essa linha, conseguiram melhorar de vida com ajuda, tudo. E a gente sabe que cada um tem o caminho, tem coisas para passar realmente, né? Todos nós temos nossos desafios, mas quando você estende a mão para alguém e essa pessoa agarra isso com toda a força do seu ser e consegue extrapolar aquela condição, isso é uma vitória, não para nós, né, mas para Deus. Eu achei muito importante, ali escrito no Livro dos Espíritos, né, que cultivar a gratidão, mesmo diante das adversidades, transforma as emoções negativas. E me veio aqui uma coisa muito interessante, que eu vou gastar só um minutinho para não te atrapalhar. Imagina. Uma senhora que estava passando muita fome, ela era grata sempre a Deus. Alguma coisa tem a ver, né? Meu Deus do céu, meus filhos aí. Ela estava andando na cidade e viu lá a estação do rádio, onde transmitiam umas coisas. Só tinha um radinho na sala dela. Então ela chegou lá: pelo amor de Deus, né, me ajuda, bota aí no rádio dizendo que eu estou morrendo de fome para alguém me ajudar. Eu não consigo mais, né? Eu preciso de ajuda. Deus é tão bom para mim, tão bom, mas eu vim aqui, eu acho que foi ele que mandou vir aqui. Aí a rádio falou: olha, vamos então aqui ajudar a Dona Maria e tal. Ela mora na rua tal. Tá bom, já falei, vai embora. Aí ela foi embora. Aí o cara, o rico da cidade, pagão, ele disse assim: olha só, tá passando fome, ainda está dizendo que agradece a Deus, né? Então ele chamou o pessoal, os capangas dele: olha, pega aí uma Kombi, enche de comida para o ano todo. Sei lá, mês todo, o ano todo, né? Enche, vai lá e diz para ela assim: o diabo mandou para a senhora, mas eu quero saber do resultado, da reação dela. Os dois olharam assim: saudade, né? Vamos, se não obedecer, mandar embora. Eles encheram a Kombi, chegaram lá na porta, botaram aqui: Dona Maria, meu filho, que a senhora está recebendo aqui, olha, comida aí o resto do ano, né? A senhora, meu Deus do céu, não, mas não foi Deus, não, quem mandou foi o diabo. Meu filho, quando Deus manda, até o diabo obedece. Então, é aquilo, agradecer. Quando o Chico também teve uma rasteira, que ele caiu no chão, isso aí todos nós sabemos, né? Ele teve um corte, o Emmanuel falou: agradece. Ele falou: agradeço, muito obrigado. Se ele não agradecesse, ele ia se vincular com uma turba de espíritos trevosos que iam agravar a situação dele. Então, quando você está passando uma situação que você não está gostando, você agradece e confia. Que é difícil, né? Difícil, mas isso aí é para nós é difícil. Mas é possível. Ainda mais aqui no planeta de provas e expiações, o mais fácil para a gente é reclamar. Né? É automático, né? E por a isso que palavra gratidão, ela vibra muito alto. Ela vibra alto. Você por não tem isso. nada que fazer, falar: eu agradeço, Jesus. Você já eleva a vibração. É por isso que... A luz, tipo, de luz, né? Mas a pessoa que é grata, quando ela chega perto da gente, você sente. Sente uma energia boa, né? Energia positiva da pessoa. Às vezes irrita algumas pessoas. É, verdade. Eu estou sempre feliz. Assim, ao passo negativo também a gente sente, né? Não é? Eu estou feliz, acordo de manhã, eu acordo muito feliz. Sim. Você acorda todo? Tem gente que acorda com mau humor, e tá tudo bem, segue o rumo, né? Mas o que a Jane disse, eu já tinha escutado essa história quando eu frequentei a congregação cristã.
Eles contam de uma outra maneira, mas o final é exatamente o mesmo. Ela agradece, falou, meu filho, quando Deus manda, até o diabo obedece. E é isso, né? Essa questão de ser grato envolve tudo isso. E é bom que a gente vê que em várias religiões você tem as mesmas histórias e percepções da gratidão, né? Isso também acho que é um ponto muito importante. E a reação dela fez com que esse homem mudasse a percepção dele conforme... Agora imagina quem foi levar. Isso. Tomou um susto, E chegou né? lá e eles contaram para ele, tem um final da história que fala que ele mudou a percepção dele de pagão por isso, por essa atitude dela agradecer. Até o diabo obedece. Ele quis conhecer ela lá na história, conta que ele quis conhecer ela, sabe? E ele converteu lá na história dele. Você vê? Isso é Deus agindo. Né? Bom. Aí eu coloquei, né, para não esquecer aqui, justamente essa passagem, né, da Bíblia sobre, né, essa questão da gratidão, né, agradecer em tudo, né, então tá em 1º de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Eu ouvi, não exatamente com essas palavras, isso há uns 30 anos atrás. Eu tive uma empresa de TI, e aí tinha uma funcionária que era evangélica, e qualquer coisa que aconteceu eu era muito nervosa, como eu falei, eu era muito ignorante, em vários sentidos. Eu era uma pessoa que se olhasse no espelho, brigava comigo. Então, irritadiça que eu era. Meu pai falava, nossa, essa menina já acorda de mau humor. E aí depois eu tive que fazer alguns tratamentos, né, lógico. Se a gente repensa toda a nossa história, né, tudo que nos levou, nos trouxe até aqui, você repensa, né, que era como uma pedra muito bruta, muito, né, precisando de lapidação, e a vida, né, e eu tenho certeza que a espiritualidade sempre me encaminhou para chegar até aqui. A vida vai te mudando, você vai aprendendo, e eu penso sempre em quantas coisas eu aprendi, né, principalmente a não ser mais aquela pessoa. Se eu olhar para trás e olhar para a Audrey de 30 anos atrás, eu tenho que rezar por aquela Audrey que era tão ignorante, né, tão bruta com as pessoas, e acho engraçado que, mesmo assim, existia algo, né, lógico, todo mundo tem algo de bom e algo de não tão bom, mas eu sempre procurava ajudar as pessoas, arrumei emprego para várias pessoas, e mesmo dentro daquela dureza, daquele caos, tinha algo dentro de mim. Eu tenho certeza que Deus olhou e falou assim, Tá vai lapidando, né? Porque estamos vamos tirar ainda... isso daí de dentro, né? Então, eu agradeço a Deus por isso, por Ele ter tido essa bondade e me dar essa oportunidade. Uma vez, inclusive, eu vou falar só rapidamente sobre isso, eu fiz uma espécie de terapia chamada Theta Healing, e a terapeuta me fez ir até uma quinta dimensão, só que eu fui jogada por um passado. Ela falou assim, do que você tem mais medo? E eu tive a oportunidade, me permitiram ver. Eu tinha pavor de rato. Era um pavor que congelava a minha espinha. Se eu via um rato, congelava inteira. Assim, não tinha assim, explicação, né? E aí eu me vi numa masmorra, num lugar muito fechado, lamacento, e aqueles bichos, e ela falando assim, o que você está sentindo, né? E havia um monte de rato olhando para mim, me julgando. E eu estava presa numa parede, né, tipo uma corrente, né? Eu sabia que eu tinha feito alguma coisa de muito ruim, como ter matado alguém. E dentro dessa masmorra, que parecia esses tijolinhos, né? Só que eu via, tinha uma grade assim, arredondada, e eu via lá fora, assim, lá fora, depois da grade, eu via uma luzinha que entrava ali. E aí, quando ela pensou que pior podia acontecer, que ela me perguntava, eu falei, era morrer. E aí, pum, eu fui
pro umbral. E de lá eu vi aquela vegetação, eu estava tipo no topo de um vale. Tudo era verde, úmido, frio, como se fosse um dia muito fechado assim. E ela perguntava: "O que que você está vendo?" E eu via, eu consigo ver até agora, aquela paisagem assim fria, escura, úmida, verde, parecia que tudo era mofo, bolor. E aí de repente do céu veio aquela mesma luzinha. E aí ela falou: "O que você está vendo?" E aí veio, era Deus. Ela falou assim: "O que pode te acontecer?" E aí a minha consciência me diz: o que pior podia acontecer é Deus não me perdoar e eu não voltar para a terra para desfazer tudo aquilo que eu tinha feito. Ela falou: "E o que aconteceu?" Eu falei: "Eu voltei. Deus me Aprendeu perdoou." aqui. E por mais que eu já tenha passado, e eu acredito que Deus foi sempre muito benevolente comigo, apesar de todas os desafios que eu já passei na vida, Deus me permitiu estar aqui. Então, eu sou grata porque Deus, Ele me deu uma oportunidade já de muito tempo atrás. E eles me permitiram ver isso. E foi uma das coisas que me ajudou a abrir mais a minha mente, o meu entendimento, o meu conhecimento, para chegar até aqui. E talvez se não fosse tudo isso, todas essas coisas que eu passei, eu não estaria aqui. Então, acho que é um dos sentidos da gratidão, né? E ter esse entendimento e agradecer a Deus, sobretudo por estar aqui. Então, aí são as referências, né, conhecidas, a Bíblia, o Livro dos Espíritos, né, o Evangelho, e fui buscar, então, a história aí do Thanksgiving para poder apresentar hoje isso para vocês. Gratidão imensa por estar aqui, gratidão a toda a espiritualidade, aos mentores da casa, Vigina Pemissapan e Grama Timanama, por esse momento. Gratidão.